E falando em qualidade de vida, tem muita gente que tem ainda dúvidas, e é por isso que o nosso programa está aqui. Diariamente a gente faz pautas de nutrição que são muito legais para a gente não só aprender hábitos mais saudáveis, mas para a gente adequar a nossa alimentação, né? Para a gente ter aí um dia a dia mais saudável e que isso traga também aqueles frutos ótimos que a gente tem aí, mais disposição, quem faz atividade física, mais resultados. Só que tem muita gente com dúvidas no emagrecimento saudável. O que é o emagrecimento saudável? Será que são as dietas da moda ou será que são aí dicas e regrinhas que a gente pode lembrar durante todo o dia, a cada refeição, para chegar nesse resultado satisfatório? Quem vai contar tudo isso pra gente hoje, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando pra gente, é a doutora Tatiana Cunha, que é médica do envelhecimento. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer. Você já veio no Você Bonita, mas faz um tempão, né? Sim, obrigada por esse convite mais, Carol. Muito obrigada, prazer participar. Estávamos com saudades de você, porque também. eu me lembro que você veio, a gente era de manhã ainda, né? Isso, de manhã, um lindo dia de sol, como hoje. E não, hoje tá lindo. Lindo. Uma delícia. Lindo. Mas esse horário do almoço, assim, a gente tá gostando bastante. É gostoso, né? Maravilhoso. Até porque é uma ótima opção aí, quando a gente tá almoçando, assistir um programa com dicas de nutrição, a gente olha pro prato falando, será que eu tô fazendo tudo certo? Isso é legal, né? Então, todo mundo, eu acho que tem muita gente escreve pra gente dizendo exatamente isso. Carol, eu começo a assistir Você Bonita na hora do almoço pra já me lembrar que eu tenho que, de repente, diminuir um pouquinho o prato, que eu tô comendo muito, ainda mais no inverno, né? É um incentivo para as pessoas que assistem nesse horário, né? Um incentivo a uma alimentação saudável. Doutora, o que acontece? A gente até estava conversando isso na maquiagem um pouquinho antes do programa começar. O que as pessoas mais reclamam e mais colocam, né, nos e-mails que a gente recebe, e conversando mesmo com as pessoas, a gente acaba percebendo isso, é que tem muita gente que acaba fazendo tudo certinho, que cumpre a alimentação saudável, as quantidades, e não consegue perder peso. Por que isso acontece? Isso acontece, Carol, porque o tratamento de emagrecimento envolve diversos fatores. Não apenas a alimentação, apesar de ser um dos fatores fundamentais, mas envolvem alterações bioquímicas, metabólicas, nutricionais, enzimáticas, também importantes. Envolve o nosso estilo de vida, um conjunto de fatores que levam à dificuldade nesse tratamento de emagrecimento. Entendi. Então, antes de tudo, existem exames que vão comprovar muitas dessas etapas aí que você citou. Então, algumas pessoas podem desenvolver alguns problemas que outras não. Então, a dieta tem que ser diferente. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Não existe a regra nesse tratamento. Porque nós somos seres humanos individuais, cada qual com as suas peculiaridades. Por isso, a dieta de uma pessoa não significa que dará certo para outra pessoa também. Então, o tratamento deve ser personalizado, levando em consideração todas essas diferenças individuais de cada um de nós. Perfeito. E você trouxe alguns exemplos hoje que eu acredito que estejam corretos. Mas, para a gente ter um emagrecimento saudável, tem algumas regrinhas também envolvendo esses alimentos, não é isso, doutora? Sim. Quais seriam elas? Nós devemos ter realmente um equilíbrio entre os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Aquelas dietas ditas dietas hiperproteicas, elas podem ser até mesmo mantidas, mas por um período curto de tempo. Não devemos tentar eliminar os carboidratos, como a maioria dos pacientes que nos buscam, mencionando assim aquela vontade de eliminar carboidratos. Isso não. Novos estudos foram até editados essa semana, confirmando que uma dieta pobre em carboidratos aumentaria o risco de doenças cardiovasculares. Sério? Sim. Então, o que devemos buscar? O equilíbrio, como em todas as partes da nossa vida, né? Perfeito. Os extremos, tanto os excessos quanto as deficiências, são os grandes causadores das nossas disfunções. Então, tem que ter carboidratos, tem que ter proteína e tem que ter gordura. Agora, como a gente vai adequar durante as refeições? Já ouvi algumas pessoas dizerem que não é legal comer junto. Então, a gente faz o arroz integral e o filé de frango. Mas é melhor comer o filé de frango num horário e o arroz integral em outro. É verdade? Sim. As últimas dietas preconizadas, elas realmente devemos ter o horário para os carboidratos integrais e o horário para estarmos consumindo as proteínas, né? E não apenas as proteínas de origem animal, como carnes, peixes e aves. Devemos também consumir as proteínas que estão contidas no whey protein.
Vamos mostrar o whey, então, meninos. O whey protein, a gente já falou dele algumas vezes aqui no programa, mas eu acho legal a gente falar um pouco mais. O whey, então, não é uma marca. Não. Existem várias marcas de whey. De whey, isso mesmo. E ele é o quê? Ele é uma proteína em pó? Ele é um alimento funcional, ele é feito através do soro do leite. Hidrolisado. Tá. É uma proteína de absorção rápida. E diferente da carne de aves e peixes que tem uma absorção lenta. Então, o benefício do whey é ser consumido no período noturno também, porque em um espaço de tempo de poucas horas, nós já teremos a digestão feita. E a saciedade também, porque às vezes a gente pensa num shake, ele acaba se tornando um shake, né? Um whey. Mas ele não pode substituir uma refeição. Não pode? Não, ele não é substituto de refeição. Entendi. Tá? Ele é importante também porque ele é livre de uma substância chamada caseína. A caseína é a substância que contém, por exemplo, 85% do leite contém caseína, que é uma substância maléfica. Pode ocasionar inflamações intestinais, porque essa macromolécula, que é uma molécula grande, chegando ao nosso intestino, ocasiona esse processo inflamatório. E o whey está livre dessa macromolécula, como também está livre de lactose. Para aqueles pacientes que têm uma intolerância à lactose, também já teriam uma indicação. Agora, pacientes que não têm intolerância à lactose, você acha que também podem diminuir ou tirar da alimentação? Também podem consumir o whey, certamente. Tá, mas a gente tem que tirar da alimentação, que a gente já ouviu também muito aqui no programa, que hoje o leite não é mais tão mocinho, ele acaba sendo um pouco vilão, dependendo de alguns casos. Algumas pessoas podem não apresentar a intolerância à lactose, mas podem também não reagir bem ou digerir bem o leite. Sim, né? Podem ter algumas outras alergias ao leite. E aí, como é que a gente descobre isso? A gente descobre através de exames na consulta médica, o médico irá fazer toda essa abordagem, solicitar os exames que são necessários antes de fazer uma prescrição, tanto medicamentosa quanto dietética. Perfeito. Água durante a refeição ou qualquer outro líquido, pode ou não pode? Não devemos ingerir líquidos durante as refeições, sejam água, suco, refrigerantes, se bem que refrigerantes em espécie alguma, mas nem antes, líquido nem durante, em geral, nem depois. Nem mesmo a água. Ou 40 minutos antes das refeições, 40 minutos após das refeições, mas também devemos estar atentos que é importante não esquecermos da água, porque de nada adianta aumentarmos a quantidade de fibras a ser consumidas durante o dia se não tivermos a água, porque os efeitos serão os opostos, os inversos a que estamos buscando. Por exemplo, consumir aveia, que é rica em fibras, e esquecer de ingerir a água, não vai adiantar. O efeito será anulado. Entendi. Então a gente tem que pensar nisso também. Agora, se a gente toma um copo d'água 40 minutos antes da refeição, a gente só pode tomar outro depois, 40 minutos depois. Isso. Depois. Isso, então, é favorável ao emagrecimento? É favorável, porque não estaríamos contribuindo com o aumento, porque o estômago pode dilatar. E a gente misturando o alimento sólido com o líquido, esse é o efeito que não é benéfico. Ah, entendi. E no caso de caldinho agora no inverno? Se tiver aí, é melhor então um creminho do que um caldinho. Se a gente tiver um caldo, por exemplo, com franguinho, com pedacinhos, a gente vai misturar o sólido com o líquido. Então isso que não é legal. As sopas cremes podem, sim, fazer parte agora no inverno, e tanto quanto no verão, as sopas cremes geladas, elas são benéficas, porque elas também terão nutrientes, vitaminas, minerais, dos quais devemos estar fazendo o consumo. É porque agora no inverno é um ótimo período para a gente investir nessas sopinhas, né? Eu adoro, todo dia à noite um caldinho. Um caldinho. Bem light, não precisa fazer nada com muita gordura, né? Não, bem leve já é o suficiente. De preferência, as gorduras devem ser gorduras procedentes de quê? Do azeite de oliva, que nós temos aqui na mesa, a gordura proveniente de castanhas, amêndoas, avelãs, pecãs, que são gorduras benéficas. As gorduras, por exemplo, que estão presentes no abacate,
Contudo, apesar disso ser considerado alimentos bons, eles também devem estar em um equilíbrio no nosso organismo. Os excessos, até mesmo daqueles alimentos considerados benéficos, eles vão causar algum acometimento negativo na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é importante a gente lembrar. Tem muita gente que acha, então o azeite é bom e aí coloca muito azeite, né? Acaba exagerando, isso também vai ter aí um impasse. Então tem que estar também atento à quantidade dos alimentos. Vamos falar do alho negro? Porque o alho negro nunca apareceu aqui na nossa mesa, não vou ser bonita. E eu li, não tem muito tempo aí, uma matéria falando que é muito bom para a saúde, é isso? Ele pode ajudar a melhorar o metabolismo mesmo? Ele pode ajudar, sim, certamente. Que bom que estamos estreando o alho negro aqui, então, não, a gente nunca mostrou o alho negro. Ele é feito através do alho cru, natural, né, altamente utilizado entre nós, através de um processo de fermentação que tem a duração aproximada de 30 dias. Tá. Ele tem, se falarmos em proteínas, vitaminas e minerais, ele tem o dobro da quantidade que o alho cru natural nos oferece. E olha que o alho já tem muita coisa. Muita coisa. E de antioxidantes, ele possui 39 vezes mais do que o alho cru natural. Então, os seus benefícios à saúde, previne o envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, o nosso sistema imunológico, além de conferir uma proteção para os nossos índices de glicemia sanguínea. Então quem tem alta glicemia pode consumir o alho negro. Pode consumir. Pode. E você estava me falando também, antes da gente começar o programa, que dá para fazer uma pastinha com alho pro pão integral, que fica muito bom. Fica muito bom. O pão integral, né? Sempre partimos para carboidratos integrais e não nada que seja refinado, né? Então, aliamos o pão integral com uma pastinha de alho. Você pode colocar no forno por alguns minutinhos e você serve, então, é algo que também é saboroso, porque o sabor adocicado do alho negro... Ele é um pouquinho diferente, então. Ele é diferente. Uma pessoa que não gosta do sabor do alho cru natural, ele poderá gostar do alho negro, porque não tem semelhanças quanto ao seu sabor. Olha que ótimo, muito bacana. Vamos ver se a gente vai incluir o alho negro em algumas receitas que em saladas também fica muito gostoso, em risotos, e em sopa creme você pode estar adicionando também ao invés do alho natural, do clarinho, a gente usa o alho negro. Certamente, o ideal seria, depois dessa descoberta do alho negro, seria introduzir na nossa alimentação o alho negro. Muito bom. E agora, para a gente fechar, tem alguns itens aqui que são importantes, mas eu queria citar, aqui a gente colocou um suco de uva. Muita gente pergunta, tem dúvidas assim. Quando a gente fala das frutas, a gente sabe que as frutas têm as calorias e tem ali uma quantidade de açúcar da fruta. Quando a gente pode beber um suco ao invés de ingerir a fruta? Por quê? Eu já ouvi dizer isso também, se a gente come uma fruta no meio da manhã, um copo de suco no meio da manhã, quem tem aí uma tendência a aumentar essa glicemia pelo índice glicêmico da fruta ser mais alto, já é um boom de açúcar no sangue nesse período. Então, qual é o horário? Como a gente pode incluir na nossa alimentação os sucos, né? Que hoje a gente sabe que tem que ter um cuidado, porque pode engordar, ao invés de emagrecer. Sim, realmente os sucos, eles podem engordar, porque existem as diferenças de índice glicêmico de uma fruta para outra fruta. Então, as melhores opções são optarmos por frutas que tenham um menor índice glicêmico, porque demorará mais tempo para se transformar em açúcar no nosso sangue. Entendi. Né? Agora, podemos estar introduzindo no lanche da manhã ou no lanche da tarde um suco ou uma fruta. E para estarmos também contribuindo com a redução da insulina, nós podemos consumir uma fruta com 2 castanhas do Pará, uma fruta e algumas amêndoas. Então, esse problema do índice glicêmico elevado, ele será normalizado. Olha que ótimo. E aliado a uma proteína, também se quiser consumir aí de repente o suco com, não sei, um pedacinho de queijinho branco, peito de peru, então, é legal? O queijo, ele possui caseína também, e a caseína, agora nas novas dietas, nós já estamos procurando retirar e deixar para o quê? Aqueles dias especiais, não para aquela rotina diária dos lanches da manhã ou da tarde. A proteína dos lanches deveria ser o whey protein. E como a gente prepara esse whey?
Bom, o whey protein, cada pessoa deve consumir a sua quantidade, porque é personalizado. Tá. É de acordo com a quantidade de massa muscular magra que cada pessoa possui. Então, Entendi. é preciso fazer um exame que se chama bioimpedanciometria, que vai nos dar a quantidade de massa muscular e, através disso, nós vamos calcular qual a quantidade de whey diária para cada paciente. Olha que legal, então precisa de orientação. É claro que aqui a gente apresenta o que está disponível, o que a gente pode fazer, mas uma orientação é imprescindível para termos aí, como você citou no início, uma dieta personalizada, porque somos pessoas diferentes. Então aqui tem alguns itens que você pode conversar com o seu médico para um emagrecimento saudável. Eu quero agradecer, doutora Tatiana, obrigada. Muito obrigada, minha querida. Volte obrigada, logo, volte sucesso sempre. Obrigada, porque a gente precisa dessas dicas mesmo.